Graça e paz. Eu sou a Elines, mãe da Mariana, Eu sou a Mariana, filha da Elines. e é com muito prazer que apresentamos o Comuncast. Comcast. Esse é o podcast da comunidade Novas de Paz. E a gente queria pedir já para vocês seguir as nossas redes sociais, @Comuncast. E hoje nós temos uma convidada muito especial para o nosso primeiro episódio. Ela é alguém muito especial na nossa história, na história de São José do Rio Preto, que é de onde apresentamos este podcast, e a nossa querida Amanda Cristina. Que lindo, nossa, que honra fazer parte desse podcast, desse projeto lindo. Muito obrigada pelo convite, me sinto honrada e pretendo ajudar e o que for preciso aqui para esse projeto maravilhoso que já está com certeza no coração do Senhor. Muito obrigada pelo convite. Amanda, para a gente é um prazer muito grande ter você aqui. Nós não conhecemos suas particularidades, mas a nossa intenção é exatamente essa. É que Sim. nessa conversa, nesse tempo de mesa, que a gente possa se conhecer mais e que, através do testemunho contado de vida, as pessoas sejam tocadas por Com aquilo que o certeza. Senhor tem feito. E nós começamos com uma primeira pergunta. Quem é a Amanda? Bom, a Amanda é uma pessoa simples, filha do Luiz Carlos e da Rosângela. Eu tenho 32 anos. Irmã da Pamela, irmã da Daniele. Filha. Eu sou advogada, para quem não me conhece, advogo há 10 anos. Tenho um escritório localizado aqui em São José do Rio Preto, mas a gente atua a todo o Brasil. Sou ministra do louvor da Palavra do Senhor desde meus 12 anos de idade. Hoje, congrego com muita honra no meu coração na igreja, em Cristo Somos Fortes. Inclusive, trago para vocês o carinho, o abraço da nossa pastora e do nosso pastor, da pastora Alessandra, do nosso pastor Moacir e de toda a igreja. Muito obrigada. E, enfim, essa sou eu. Conheci Jesus, né? Aceitei Jesus com 12 anos de idade. Conheci Jesus de uma forma inusitada. Eu já assistia muitos programas de TV, inclusive aquele do R. Soares. E todas as vezes que eu assistia, eu chorava, logo pequena. E eu não entendi por que eu chorava. E aí eu falava pra minha mãe, mãe, eu sinto uma coisa diferente, mas eu não sei explicar. E ela falava, então, continue assistindo, porque em casa, nessa época, ninguém frequentava nenhuma igreja. E eu assistia, eu chorava, eu via aquelas meninas novinhas cantando, e eu queria estar no lugar delas sem entender qual era o meu chamado, o que elas estavam fazendo. E passado um tempo, nessa época a gente morava em Engenheiro Schmidt, numa chácara, e eu frequentava uma escola, que é próxima, inclusive dessa igreja na qual a gente faz parte hoje, e tinha uma menina que ela chama Camila. E todos os dias a Camila levava um papelzinho escrito, Jesus te ama. Era só isso. E ela tinha uma diferença, ela era diferente, ela era quietinha, ela era doce, ela era simpática, meiga, ela tinha algo diferente. Mas a gente não entendia, a gente não tinha conhecimento da palavra de Deus. E eu levava aquele bilhete para minha mãe. E todas as vezes que eu levava para minha mãe, a minha mãe olhava e o olho dela enchia de lágrimas, ela não falava nada. Até que chegou um momento que a mãe falou assim, eu preciso conhecer essa Camila. E aí eu cheguei na Camila e falei, Camila, minha mãe quer conhecer você. Ela falou assim, então, fala para ela ir nesse lugar, nesse horário, que ela vai conhecer não somente a mim, mas toda a minha família. E quando nós chegamos lá, era a igreja. E aí, vocês têm mais alguma pergunta? Eu posso complementar? Não, pode continuar, estamos adorando. E quando nós chegamos lá, era a igreja quadrangular. E ela estava cantando. Naquele momento mesmo, eu comecei a entender que aquele lugar era o meu lugar e que nunca mais eu gostaria de sair daquela presença. Só que a gente não congregou naquela igreja. Então foi um início de aceitar Jesus, de entender o que era Jesus, de entender o que era a palavra de Deus, o que era ser diferente, o sal da terra. Então, logo após essa situação, nós tivemos a oportunidade de conhecer uma outra pessoa que também era da Quadrangular, que fez um convite que foi onde minha família inteira se batizou, que também é da Quadrangular, que era do pastor Argemiro, lá em Schmidt também, que é como um pai pra gente. E foi onde eu iniciei o ministério, foi lá. Então, aos meus 12 anos de idade, eu comecei a pregar
Comecei a ministrar louvor. Não cantava nada, mas eu já fazia parte do louvor. Chorava todos os dias porque eu queria cantar bem e eu não cantava nada. As pessoas falavam, meu Deus, ela canta muito mal, tadinha. A minha própria mãe falava, filha, você não quer que a mãe fale com o pastor para você fazer a parte de outro departamento da igreja? Às vezes cantando é para você. E eu falava, mãe, não foi eu que pedi, foi Deus que colocou no coração do pastor. Então, eu vou continuar aqui. E as coisas foram acontecendo. De lá, surgiu oportunidades de eu aprender a fazer a faculdade de teologia. Eu comecei a fazer teologia, comecei a ministrar em outras igrejas. De lá, eu comecei também a dar aula para as crianças. Então, ou seja, de tudo. Desde dar aula para criança, ser líder dos jovens, ajudar na parte de limpeza da igreja, ajudar a entregar um copo de água, fazer evangelismo na rua, cantar até num pasto para vacas. Eu já cantei, para vocês terem uma noção. Mas era tudo parte do desenvolvimento que Deus tinha comigo. E acredito que era um teste também da parte do Senhor e também dos meus líderes. E de lá para cá já se passaram 20 anos. Glória a Deus. E eu queria te fazer uma pergunta que é assim, a gente sempre quando conhece alguém fala, ai, quando eu te conheci, eu pensava que você era assim. Então a gente queria saber quem é a Amanda que os outros veem. Que quando elas te conversam, criam uma amizade, falam, olha, Amanda, quando eu te conheci, eu pensei que você era assim. A primeira impressão que a Amanda sempre deixa. Pergunta pra ela. Porque ela falou pra mim que... Na verdade, eu perguntei, né? Falei, Mari, o que você pensou? Eu falei, eu confesso que antes de te conhecer, eu achei que você era metida, que você era totalmente diferente do que você é. Então, as pessoas que não me conhecem, com aparência, né? Loira, advogada, acham que eu sou metida, acham que eu sou... Canta! Que eu sou nojenta, tudo isso daí. Não canto. Acha de tudo, menos o que realmente é a Amanda, né? Então, as pessoas, elas veem a aparência. E muitas vezes a aparência engana, graças a Deus. Porque as pessoas pensam uma coisa e depois outra. Já tive preconceito até mesmo em igrejas, né? Que nós fomos ministrar de pastores, olhar assim de baixo a alto e falar, vixe, não dá muito, né, atenção. E depois da pregação vir me cumprimentar e falar, nossa, irmã, Deus te usa mesmo. Porque, infelizmente, a gente está ligado na aparência. Então, quem é a Amanda? Gente, não sou nada do que vocês podem olhar, assim, e imaginar, tá? Nada da aparência, graças a Deus. Mas o Senhor, ele honra e o que vale é os frutos, né? E não o que as pessoas falam, a aparência, graças a Deus. Sim. E já contou um pouco pra gente da sua história do ministério, né? Mas a gente queria saber mais sobre a sua história pessoal, sua história de vida. Pode contar um pouco pra gente? Posso sim. Vocês querem saber, assim, de como eu escolhi a carreira, quem são meus pais? Isso. Bom, então, eu falei um pouquinho sobre como eu aceitei Jesus, que foi algo incrível na minha história. E quando eu aceitei Jesus, foi assim, eu quero isso para minha vida, e de lá para cá nunca desviei, nunca conheci nada fora desse ambiente, né, cristão. E entrei na faculdade com 17 anos, eu já tinha feito a teologia, fiz a teologia no CACP, e quando eu entrei na faculdade, eu queria ser médica. Eu não queria ser advogada. Eu entrei, mas no meu coração era medicina. Só que naquela época a gente fazia visitas de quarta e sexta nos hospitais. Então a gente fazia visita de sexta-feira no HB, de quarta no HB e de sexta-feira na Santa Casa. Então a gente fazia oração, entrava no quarto, então a gente via de tudo. E eu comecei a entender que aquilo não era para mim, porque eu não tinha estômago. Então, a gente ia orar, a gente levava outro alimento, que era alimento do céu, a gente levava cura, esperança, mas aquele ambiente mesmo para trabalho não era o meu. E aí eu comecei a falar, meu Deus, e agora? Eu planejei que eu iria ser médica, queria, e não tem nada a ver comigo. E eu fiz estágio na Defensoria Pública do Estado de São Paulo durante 4 anos. E quando eu estive nesse lugar, eu ainda era novinha também, 16, 17 anos, eu falei, bom, não é medicina para mim, então eu vou tentar ser defensora pública. Porque eu era apaixonada pela forma que os defensores tratavam os assistidos,
como que era feito o trabalho em si mesmo da defensoria, em ajudar essas pessoas, a forma jurídica. Eu me vestia como advogada, eu era estagiária, eu me vestia como advogada, eu ia de salto. Os defensores colocavam, por exemplo, uma palavra simples, tá? Deferido. Seu pedido foi deferido. Eu anotava, perguntava o que significava, no outro dia eu já estava falando. O seu pedido foi deferido. Então, assim, eu era uma mini advogada. E todo mundo dava risada, mas eu sabia que se eu coloco algo no meu coração e eu determino, aquilo vai acontecer. Então, eu falei, não vou ser mais médica, então eu vou ser advogada. E eu comecei a faculdade, tudo. Fiz os estágios durante todo o período. Quando eu saí da faculdade, eu já era advogada. Então, eu passei na UAB, eu estava no meu último período. Então, eu me dediquei, passei na UAB, colação de grau, já era advogada. Só que eu não tinha a prática de um escritório. Então, o que eu falei? Senhor, aqui é onde tem um testemunho e eu trouxe alguns objetos, né, que a senhora pediu, para eu demonstrar. Quando eu saí da faculdade, eu falei, e agora? Sou advogada, só tenho a OAB, a carteirinha. Eu não sei a prática, não sei atender um cliente, não sei como que é gerir um escritório, não tenho nem dinheiro para montar um escritório, ou então até mesmo alugar, não tinha nada. Aí eu falei, bom, então Deus vai preparar o melhor. Eu fui contratada para trabalhar em um escritório durante 2 anos, que é o Dr. Regis. Ele me contratou e, nesse período, eu adquiri muito conhecimento por conta dele. Trabalhamos em todas as áreas e eu gostei muito do direito de família. Então, eu fiquei 2 anos, só que eu sentia dentro de mim que eu poderia avançar muito mais. Foi quando eu conversei com os meus pais e eu falei, pai, eu quero montar o meu escritório. Eu quero levar o nome Amanda Cristina. Só que eu não tinha ninguém. Meu pai é eletricista, a minha mãe, hoje ela é empresária, ela tem uma boutique junto com a minha irmã. Então, ninguém da minha família é advogado. Ninguém. E são pouquíssimas pessoas que têm faculdade. Então, ou seja, é tudo por muito trabalho mesmo. Então, eu não tinha parente, eu não tinha ninguém para me direcionar, para me ajudar. Era somente o Senhor e a minha família. Meu pai me apoiou. Ele falou, te apoio. O que for para ser, será. E Deus vai abrir as portas. E nós começamos a procurar lugares para locação. E nenhum lugar me agradava, meu coração não estava aberto, eu sentia dúvida, porque ou era muito caro, ou então não era um lugar legal para atender os clientes, porque eu já atuava na assistência da defensoria. Então, eu atendia pessoas que tinham ali situações, por exemplo, deficiência, que precisava de um elevador, e todos os lugares que eu ia não tinha. Então eu falei, pai, não é aqui, eu não estou bem, não estou me sentindo em paz nesses lugares. E meu pai só falou assim para mim, vamos viajar, que nós tínhamos uma viagem marcada. Quando retornarmos, o Senhor vai preparar uma oportunidade que você vai ter certeza no seu coração. Eu falei, amém. Aí a gente foi, só que a gente sempre fica assim, né, meu Deus. Daqui a pouco já deu 1 mês, 2 meses, eu estou sem serviço, sem dinheiro, eu preciso, não posso ficar sem trabalhar. E foi quando Deus abençoou esse lugar onde eu estou hoje, que nós compramos essa sala lá no edifício Totalité, que eu já estou há 7 anos, que já está pequena, nós já temos que ir para um outro lugar, para a honra e glória do Senhor. E quando eu comecei a advogar, eu era sozinha. Então, eu montei a minha sala sozinha, eu pensei que eu ia ficar sozinha. Só que nós pensamos pequenininho, o Senhor sempre pensa coisas maiores e melhores para nós. Com certeza. Em mais ou menos 6 meses, começou a chover cliente de todos os cantos. E eu, meu Deus, e agora sozinha, lá vai atrás de uma estagiária, preciso de uma estagiária, contratei uma estagiária. Essa estagiária ficou comigo 3 anos. Hoje ela passou no concurso. Hoje, na verdade, hoje ela já é advogada. Na época, ela tinha ido para assumir um cargo de concurso. E as coisas foram acontecendo. Comecei a me especializar na parte de família e sucessão. Nisso, a gente ficou entre atuar no escritório e a parte ministerial. Então, eu tinha a banda, então a gente ia ministrar. Era no meio da semana, de sábado, menos aos domingos, porque eu tenho uma coisa comigo, que o dia que é culto na minha igreja, eu honro a minha casa. Então, a gente ministrava no meio da semana e sábado. Meio da semana, sábado, o escritório. Então, não tinha tempo para nada, era só isso. Só que as coisas começaram a crescer de uma forma que eu não imaginava. E Deus colocou no meu coração, você vai ter que se dedicar em algo que eu estou te abençoando, que é o escritório. Então, a gente deu um tempo, aí depois veio a pandemia, a gente deu um tempo na parte da banda, das ministrações,
E agora a gente está fazendo apenas 2 ministrações no mês, ou uma ministração, ou o que Deus nos leva, mas eu não estou mais focada igual eu estava antes, somente em algo ministerial. E hoje nós temos 3 advogados no escritório, e a gente tem atendimentos em todo o Brasil, e inclusive a gente atende pessoas em 5 países. E o Senhor está nos levando a cada vez mais em lugares que eu jamais imaginei. E tudo isso é do Senhor. Por que eu comecei falando que meu pai é um eletricista, que eu sou filha do Luiz Carlos, filha da Rosângela? Por quê? As pessoas elas não entendem que Deus ele faz o impossível. As pessoas pensam que é somente por indicações. E no meu caso, é indicação sim, mas é do Senhor. É Deus quem me coloca no lugar certo, coloca pessoas, estratégias, colocam pessoas maravilhosas no meu caminho, me colocam no caminho de pessoas e assim a gente vai. Por isso que, quando nós somos fiel no pouco e no muito, o Senhor ele é conosco. Quando eu não tinha ninguém, o Senhor estava comigo e eu continuei acreditando, chorando, mas acreditando. Hoje também. Não é fácil? Não. Mas o Senhor está comigo todos os dias. A gente está caminhando. No ministério e também na parte do escritório. E é isso. Amanda, deixa eu te fazer uma pergunta. As pessoas, como a gente está num contexto cristão, Sim. numa visão cristã, uma forma de vida cristã, que as pessoas pensam que é só uma religião, mas não é. É muito mais que isso, porque o cristianismo é o quê? É nós buscarmos ser parecidos com Cristo, fazer aquilo que Ele faria. E me responde como que você administra isso no teu coração, porque também sou formada em Direito, não atuo, mas quando a gente fala de direito de família, a palavra que mais bate para ser feita é divórcio. Sim. E como que você administra isso? Hoje, eu administro de uma forma muito mais tranquila, porque eu vou falar aqui porque é uma realidade. Eu já fiz divórcio até de pastores, tá? Meu primeiro divórcio que eu atuei foi de pessoas que eu sou apaixonada e que não imaginava que sofria aquilo. Primeiro de tudo, quando o cliente chega no escritório, jamais eu já vou tentando fazer o divórcio. Sempre faço ali uma conversa, tento fazer uma reconciliação, entender, ouvir, coisas que talvez outro escritório não faça, tá? Porque eu sempre falo que aqui a gente não visa somente o dinheiro, mas a pessoa, o patrimônio, a vida. E é tudo pautado também na palavra de Deus. Então, quando a pessoa ela entra no escritório e ela expõe uma situação que eu sinto que ela só está precisando de uma palavra, de uma amiga, um abraço, está precisando alinhar algumas coisinhas entre ela e o marido dela, eu sinto, acho que é um dom mesmo, a gente sente o Espírito Santo. Sim. E eu converso com essa pessoa, passo umas informações, ministro com ela de uma forma, em outra roupagem, e essa pessoa sai dali, paga a consulta no escritório, volta, tá tudo bem. Ótimo. Para mim isso é maravilhoso. Por quê? Porque o cliente ele fica com o escritório no coração dele para sempre. Sim. E ele indica para outros casos. Só que tem casos que é agressão física, agressão moral. E nós temos casos muitos. E a gente está falando de forma aberta aqui. Em questões de ministério, talvez a pastora, o pastor, o ministro em si, a pessoa que está dentro da igreja, ela não vai expor para a igreja o que ela passa, ela não vai expor para as pessoas o que ela passa, e ela vai guardar para o resto da vida aquilo. E eu não acredito que Deus quer uma pessoa vivendo uma agressão física, psicológica, o resto da vida dentro da casa, por conta de religiosidade, por conta de cargo, por conta de pressão de questões religiosas. Então, eu faço o divórcio quando a gente identifica essas situações. E isso eu faço de forma muito tranquila. E teve casos de pessoas voltarem, teve casos de cada um seguir sua vida. Por quê? Porque foi feita uma escolha errada, não teve um tempo para se conhecer, foi feito de forma que não teve aquele conhecimento do namoro, do noivado, foi feito de forma sem pensar. Então, quando isso acontece,
existe muitos casos de divórcio. Falta de dinheiro, falta de sabedoria da mulher, falta de sabedoria do homem, falta de discernimento da palavra de Deus, falta de união, de conversa e questão de caráter que eu não preciso nem falar, que não é porque estão na igreja que as pessoas têm caráter, porque não é. Tem pessoas que não têm caráter e não foram moldadas pelo Senhor, que é o que a gente atende muito no escritório, infelizmente. Então, é complexo? É. No começo, eu sentia muita dor, eu sentia muita a dor do cliente, eu chorava, falava, meu Deus, como que eu vou fazer um divórcio? Hoje, para mim, isso já se tornou um pouco mais tranquilo. Não que eu acho correto, não. Porque a Amanda, para mim, casamento é para sempre. Só que hoje, com toda essa prática que eu vejo no escritório, eu já consigo perfeitamente falar que se escolhi errado e eu sofrer ameaça, sofrer agressão psicológica, que a senhora sabe falar muito mais do que eu dessa parte, né? Sobre psicologia. Sim. E essa pessoa vem sofrendo, eu já não fico nesse relacionamento. Uhum. Então, eu sei me posicionar, né? Então, é isso. Bom, mudando de pato pra ganso, né? Queria saber se você sabe identificar o seu maior defeito. Ai, Deus. Olha, eu sou orgulhosa, muito ainda, em questões assim, de relacionamento, tá? Porque no dia a dia, não sou. E eu sou muito... Como que eu posso dizer a palavra? Eu sou muito boazinha, por exemplo, num ambiente de trabalho, dentro com os meus colaboradores. Eu ainda não consigo falar não. Então, às vezes, eu falo sim, querendo falar não. Isso é uma coisa que não é saudável para uma empresa. E meu maior, acho que é isso. E a questão também, às vezes, de insegurança, que a gente não confia na nossa possibilidade, né? Pessoas falam, nossa, você tem capacidade. E, às vezes, a gente não consegue ver essa capacidade. Então, é essa a questão. Então, é insegurança. Pode fazer. Uma qualidade. Eu tenho um coração muito bom. Você pode tirar tudo da Amanda. Sou uma pessoa que eu sou muito honesta, verdadeira. É muito difícil falar as nossas qualidades, né? É ruim. É uma coisa assim, nossa, tá se achando. Não, mas você sabia que isso é muito saudável. Mas é ruim. Não, porque assim, olha, tem até dentro da psicologia uma área que a gente vai trabalhar sobre isso e é interessante porque ele pede assim, escreva numa folha quem é você, em 10 palavras, em 10 adjetivos. E é muito raro você encontrar equilíbrio da pessoa falar 5 defeitos e 5 qualidades. Porque na maioria ela coloca lá 9 defeitos e uma qualidade. Olha só. E é o jeito que a gente se olha. Como realmente você se vê. Então, na verdade, não é você se achando, é você se conhecendo. É verdade. Mas tem algo que todo mundo fala e algo que eu vou levar isso para sempre, que é honrar. Eu sou uma pessoa que, se eu falar, eu vou honrar. Eu posso estar mal, mas se eu dei minha palavra, eu vou honrar minha palavra. E outra coisa, honrar o pai e mãe. Eu sou uma pessoa que eu honro. Já perdi relacionamento, já perdi amizade por honrar pai e mãe. Para mim, isso é uma regra. Vou continuar honrando meu pai e minha mãe. Lógico que é diferente, né? As situações de honra e ser submissa a tudo. Mas é uma questão que eu acho que é legal hoje em dia, né? Pela minha idade também, questão de honra. E, Amanda, o que é honra? Olha, para mim, o que é honrar? Isso. É respeitar, não vou dizer em questão de pai e de mãe, tá? Para mim, é respeitar a opinião e o que o meu pai e a minha mãe entende, o que é bom para eles, o que não é. É óbvio que se meu pai falar para mim o que nunca vai acontecer, mas fazer algo errado, eu não vou fazer. Mas eu vou respeitar a opinião dele, vou honrar o que ele acha de certo, honrar o nome dele, a imagem dele, a minha imagem. O que ele não gosta que eu faça, não vou fazer, porque isso vai desagradar o coração dele, isso para mim eu vou estar desonrando. Honrar o coração da minha mãe, honrar minhas atitudes para que eles sintam honrados, é isso. Entendemos. Mais uma coisa? Quer saber mais uma coisa? Aproveita. Aproveita, o que mais? Ensina para ela. Vixe! Honrar a mãe, fazer tudo que a mãe manda, na hora que a mãe manda, não é? Eu acho que é. Mais ou menos, mais ou menos. Não, eu acho que cada um tem o seu limite, né? Sim. Que eu também precisei colocar limites em algumas situações. Mas é óbvio que se eu posso fazer, por exemplo, sempre presentear,
mandar um mãe, você é especial, você é minha princesa, te amo. Se eu posso comprar um buquê, minha mãe não gosta muito de flor, então um presente para ela, mandar lá, sem ela nem imaginar, isso vai deixar ela feliz, meu pai, fazer alguma coisa para agradar ele, é isso. Que eu tenho certeza que seus filhos são maravilhosos e te honram também, né? Eu também tenho certeza. Graças a Deus. É por isso que eles têm todos os dentes. Nossa! Não, brincadeiras à parte. Amanda, vamos voltar para o espiritual. Você crê no profético? Creio. E como é que o profético, para quem está por fora, quem está nos ouvindo a Amanda falar a respeito de tudo que Deus tem feito e falado, e ela sempre fala porque e Deus fez, e Deus falou, e aconteceu. Tudo isso é profético. Mas o que é o profético para Amanda? Como que funciona na vida da Amanda? Digamos assim, você recebe uma palavra profética. Como que a Amanda age após receber uma palavra? Quando eu já recebi várias profecias na minha vida que foram emoções e muitas foram de Deus. Quando eu recebo uma profecia e eu sinto paz no meu coração, e Deus confirma, porque eu sempre peço confirmação, seja pela palavra de Deus, ou por um louvor, ou usando também uma confirmação de uma outra pessoa, a gente acredita, porque eu já tive profecias de pessoas que foram usadas há muitos anos atrás que estão se cumprindo hoje. Que eu tive uma paz, eu anoto todas. Eu anoto as palavras e anoto data. Então, muitas profecias já se cumpriram. E já tive profecias também de pessoas que foram equivocadas e foram emocionadas pela minha aparência. Que isso também eu acho que não é legal, mas sempre peço confirmação, sempre peço paz. Se eu sentir paz no meu coração, porque eu acredito que profecia ela não gera transtorno, não gera dúvida e inquietação. Para você ter uma noção. Eu fui numa igreja, não vou falar nomes, mas faz muito tempo, e eu nunca conheci, como que eu posso dizer, o mundo. Sim. Não é muito legal, tem gente que não gosta dessa palavra, mas para as pessoas interpretarem de uma forma mais simples. Nunca conheci, então Você nunca fui sempre embalada. você sempre teve no contexto cristão, sempre. momento igreja. Então, nunca fui numa balada, nunca fiz nada para fora. E eu fui nessa igreja, por conta da minha aparência, uma pessoa colocou a mão na minha cabeça e falava que Deus estava pedindo para mim falar, que era para eu sair do mundo das baladas, que era para eu sair desse mundo, que Deus queria me usar na presença dele, que um dia eu ia conhecer Jesus. E eu fiquei quieta na hora, fiquei muito triste. Eu não falei nada para ela não ficar chateada, mas na outra semana eu voltei como convidada e eu estava ministrando lá em cima do altar. E eu imagino como que ela ficou, porque foi emoção pela minha aparência, como já aconteceu várias vezes. Então, assim, tem pessoas que são usadas e tem pessoas que são que usam a emoção, né? Pelo momento ali da pessoa. Infelizmente. Sim, mas já tive muitas coisas que aconteceram na minha vida, muitas. De profecias que eu anotei esses tempos atrás, eu estava olhando. E eu falava, meu Deus, se cumpriu. Glória a Deus. E me diz uma coisa, nesse momento, como é que está o coração da Amanda em relação à palavra? Que palavra que tem levado o teu espiritual nesse momento? Tenho ministrado muito, muito, muito sobre Salmos 37, que Deus tem colocado no meu coração. E a gente tem com essa ministração também na igreja. E Salmos 37, que Deus que Davi estava sentado e ele olha para o lado e vê pessoas que estão ali prosperando, pessoas que estão crescendo, e talvez o coração dele fala, nossa Deus, essas pessoas não te servem, essas pessoas não estão no mesmo ambiente, o mesmo espírito, e elas estão prósperas, e Deus fala no coração dele que essas pessoas, elas estão crescendo, mas é como uma folha que você coloca no sol e ela murcha, é como uma fumaça que ela vai desaparecer. E que o coração tem que estar pautado na palavra de Deus, que é eterno, e que o que tem que ser feito é feito e que não vai desaparecer. Então, esse Salmo 37 está no meu coração todos os dias,
E nessa última semana também tenho meditado nessa palavra, fora outras também, mas essa é o que eu sempre gosto de ministrar e é o que está poupado no meu coração. E a música? E qual música você está ouvindo nesse momento? Porque a gente é muito musical, pelo menos eu não canto nada, mas eu ouço muita coisa. Então, tem louvores que eu apareço em casa, eu falei, eu queria muito que vocês cantassem, porque meu filho canta, minha filha canta, o marido canta muito bem, a pequenininha dança. Ela canta também. Não. Aí, Ah, você canta? Achei que você estava falando de mim. Você também. Canto, mas aqui não, Canta gente. sim. Aqui não. então, eu sempre falo para eles, olha, eu vi um louvor, Deus falou comigo através desse louvor, e eu queria muito ouvir ele cantado por vocês. Porque, assim, embora eu goste de cantar, sempre cantei por gostar, mas eu sei que no altar ele tem um poder diferente. E Deus fala muito comigo na música. Eu sempre fui muito musical, até muito mais que meu marido, que é músico mesmo, que toca vários instrumentos, que canta, que divide vozes, que abre vozes, que ele é uma bênção. Mas, quando ele chega em casa, ele fica quieto, ele gosta do silêncio. Se tiver som, ele desliga. Se tiver som, quando Não ele chega, acredito. todo mundo vai abaixando, porque ele, Sério? em casa ele quer sossego. Sim. E eu sou a movida a som. Tudo que eu Eu amo faço, também. eu coloco o celularzinho na janela da cozinha. Ou eu estou falando com alguém, ou então eu estou ouvindo um louvor. E o que o coração da Amanda está ouvindo nesse momento? O meu lugar secreto é o meu carro. Meu carro e o meu quarto. Ou então o meu escritório mesmo, a minha sala, tem um sofazão lá, ou é lá. É todos os dias. Se você vê uma louca com som alto ligado, chorando, ou gritando, cantando, sou eu. É uma música que chama Foi Por Causa Dele. Essa música tem sido o meu refrigério todos os dias. Quando acontece uma coisa boa, uma coisa difícil, uma situação contrária, todos os dias. Foi por causa dele que eu ainda não parei, foi por causa dele que eu ainda não parei e não desisti. Essa música, se você ainda não conhece, ela é da... Deixa eu só ver que ela está aqui no meu YouTube. Que eu Do ouço Gessé, sempre. não é? Do Gessé? É do Gessé Guiar. Gessé, É, do com Gessé mais Guiar. uma Com uma cantora. moça, né? Isso. Isso. Essa mesmo, foi por causa dele. E todos os dias da minha vida, quando eu tô precisando de um abraço, eu coloco esse. Teve uma época que era aquele Me Leva Pra Casa. Me leva pra casa. Israel Subirá, né? Era essa daí. Agora é essa daqui. A que eu ouço é da Kellen, Bianca e Gessé Isso, Guiar. Gessé Guiar. É essa daqui mesmo. E deixa eu te falar uma coisa. Eu pedi para você trazer para mim Sim. momento psicologia. A primeira coisa que a gente gostaria muito de falar, queridos, é que a psicologia ela é de Deus. Nós usamos para ajudar pessoas. Eu já fui, estou sendo ajudada pela psicologia. E na minha casa todo mundo, marido, filhos, todo mundo fez ou faz terapia. A gente sente uma mudança muito grande. Não porque vai mudar a minha vida, não é isso. É que vai mudar a forma como você enxerga a vida. Sim. Então, eu queria que, como num desses passos, várias das coisas, das perguntas, nós trouxemos um pouquinho da psicologia. Ai, meu Deus. Exatamente. Eu pedi para a Amanda trazer lá. 3 objetos e me contar a história, aquilo que marcou sua vida, através desses 3 objetos. Então, vamos lá. Então, primeiro, eu trouxe minha carteirinha da OAB, vou tampar minha foto, porque, gente, eu não sei o que aconteceu comigo, sério. Não vou mostrar, mas não sou eu essa foto, eu tô muito feia. Não que eu seja bonita, mas essa foto aqui tá muito estranha. Então, foi a OAB, por quê? Eu não contei, mas eu vou contar rapidamente. Eu estudei durante 4 meses para passar na OAB, das 8 da manhã até as 10 da noite. Nessa época, eu era líder dos jovens na igreja na qual eu fazia parte, e eu abri mão desse cargo. Eu falei, pastor, eu preciso focar. Eu preciso sair de tudo no momento, porque eu tenho que ficar apenas estudando. Não tem como eu ficar vindo aos cultos, não vai ter como eu ficar mandando mensagem para os jovens, montando as agendas, porque eu gostava de trabalhar com jovens. E ele falou, não, filha, o tempo que for necessário. E eu foquei. Fiz cursinho na época,
O cursinho era pago, EJUF, o lugar. Então, era lá. Eu ficava o dia todo no cursinho. A primeira fase eu passei. Antes de ir para a faculdade, o que eu pedi? Eu dobrei meu joelho na minha casa e falei, Senhor, que caia exatamente aquilo que eu estudei. Porque tem pessoas que falam, orar, deixa Deus fazer. E não é assim. É oração. É agir, é orar e agir. Então, eu orei, mas eu também agi. Eu estudei. Eu estudei tudo que eu podia. E eu falei, Senhor, que caia exatamente o que eu estudei. Fui. Na minha prova, eu fiz a prova sorrindo. Meu Deus. Todas eu tinha estudado. Caiu. Primeira fase. Na minha segunda fase, eu tinha que escolher. Eu escolhi direito civil. No direito civil são 364 peças para estudar. Só isso. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí a gente começou a estudar durante 2 meses, fazer as peças processuais, né? Que a gente tem que fazer à mão. Não pode usar nada de computador, porque na prova você vai ter que escrever. E aí eu fui fazendo. No dia da prova, eu não sabia nada o que estava pedindo lá. Aí eu entrei em desespero, falei, meu Deus, eu não sei o que é isso. O que eu fiz? Eu tive que esperar 1 hora. Eu esperei 1 hora para poder sair, porque a prova tem horário. Então eu esperei dar 1 hora para eu ir no banheiro. Deu 1 hora, eu pedi, fui no banheiro, dobrei meu joelho lá na UNORP. Dobrei meu joelho no chão do banheiro. Eu falei, Senhor, o Senhor me ajudou e eu passei na primeira fase. Agora eu não vou sair daqui sem estar aprovada. Espírito Santo, coloca suas mãos sobre as minhas, Senhor, e vamos fazer aquela prova, porque eu não faço ideia o que está pedindo lá. Gente, diante de Deus, eu levei o meu vademecum, só pode levar o vademecum. Não sei como está hoje, mas eu acredito que seja dessa forma. A lei seca, não pode ter nada escrito, nada. Eu abri o vademecum. No que eu abri, eu olhei, dá curatela. Aí eu falei, dá curatela. Meu Deus, é ação de interdição. Nunca tinha estudado ação de interdição. Hoje, para mim, é tranquilo. Mas antes, não. Aí eu comecei a montar a ação, fui olhando ali os artigos do direito, dos pedidos, fui colocando todos os artigos necessários. Quando eu saí e fiz duas questões dissertativas que eu achei que eu tinha acertado, errei as questões. E a peça que eu imaginei que eu não tinha errado tudo, eu acertei a peça inteira. Eu passei na OAB porque o Espírito Santo pegou na minha mão. Isso eu conto com meu coração totalmente aberto, porque eu falo direto às minhas estagiárias e eu falo, vocês vão passar, desde que vocês usam os dois, a fé e o seu esforço. Quem viu que eu tinha passado na OAB foi um amigo meu da igreja que ele ligou e falou assim, parabéns, doutor. Eu falei, como assim, parabéns? Ele falou assim, você não viu lá no seu Facebook, tá todo mundo te dando os parabéns, que o próprio EJUF postou que você passou. Eu pulava no meio da rua, minha mãe, meu pai, meus pastores na época, minha família, ninguém. Nossa, eu não tinha nem como agradecer. Então, isso daqui eu vou levar para sempre no meu coração, porque foi um milagre. Primeiro milagre. Segundo milagre, vou mostrar uma foto. Que é referente a esse objeto. Essa foto eu nunca postei porque eu não gosto, mas só quem viu essa foto foi a minha família. Não sei, dá pra ver, Marquinhos, se eu colocar assim? Pode pegar e colocar mais próximo? Pode. Você consegue? Representa um dos processos maiores que eu tive no escritório, que demorou 4 anos, e eu recebi essa bênção, eu entrei com uma ação de rescisão contratual com devolução de valores de quantias pagas de um cliente que tinha 4 terrenos. Então, ele não estava dando conta de pagar por conta dos juros, ele devolveu. E era uma ação nova para mim no escritório. Eu falei, não, eu vou fazer. Vou estudar, vou ver jurisprudência, vou ver modelos, vou montar e vou fazer. Demorou 4 anos. E nesses 4 anos, eu tinha o escritório, tinha as minhas coisas, mas eu não tinha um bem que era um valor alto, que era um sonho meu e que era um fruto do meu trabalho. Porque eu já tinha um carro, eu tinha um Fox, mas esse carro foi um presente do meu pai. Meu pai me deu quando eu passei na UAB, esse Fox. E era um presente dele, eu queria algo meu.
E eu lembro que quando estava para sair esse processo, falei pro meu pai que eu queria ir no Jeep, não é garagem que fala, lá na loja. Na Concessionária. concessionária, olha, a loira, né, gente? Na concessionária. Não, seja E preconceituosa que eu vou pintar o meu, calma aí. Não, gente, misericórdia, sem preconceito. E aí eu lembro que ele me levou, só que tava fechado, era num sábado. E aí nós fomos, eu coloquei minha mão assim, no vidro da concessionária e tinha esse carro, que é o Jeep Compass. E ele era perolado com um teto preto. E eu coloquei minha mão e falei, Senhor, esse carro vai ser meu. Se for da sua vontade, eu vou ter esse carro. E aí meu pai falou, olha, a parcela desse carro vai ser alta, você vai ter que ter uma entrada muito grande, você vai ter que vender seu carro. Só que ele não sabia que em nenhum momento eu queria vender o carro. Eu não tinha vontade de vender aquele carro, porque era um fruto que ele plantou na minha vida. E quando deu a oportunidade de comprar esse carro, eu ganhei o processo, dei de entrada no carro, ficou poucas parcelas para quitar, e eu dei o meu carro, que era o Fox, para minha irmã. Então, eu plantei na vida da Pamela. Porque um dia meu pai plantou na minha. Então, eu entreguei esse carro para a Pamela e Deus honrou. E eu comprei esse carro, que foi um presente que eu ganhei a ação e falei, eu vou me dar esse presente. E eles me deram esse presente. Então, isso foi fruto também de oração. Que é o fruto do trabalho que a palavra nos ensina. Sim, sim. E foi algo assim incrível, que é esse carro. Ninguém sabe dessa história, agora o pessoal vai saber. Eu não contei na internet, não postei nada, mas é isso. E detalhe, o moço da concessionária me ligou e falou assim, Manda, tem um carro aqui para essa semana, só que ele é branco. Eu falei, então não é meu. Aí ele falou assim, menino, o carro é 0. Eu falei, não, mas o meu também vai ser 0. Mas não é esse aí, não. Eu quero um Pérola com teto preto. Ele falou, então você vai ter que esperar 2 meses. Aí eu, ansiedade assim, mas eu falei, tudo bem, eu vou esperar. Fui viajar para atender um cliente numa cidade próxima aqui. Meu telefone toca, ele ligou e falou assim, Manda, tem uma notícia para te falar. Eu falei, ai, fala. Não sei o que aconteceu. Tem uma nota aqui de um carro que está vindo para Rio Preto, Pérola, com teto branco, é seu. E ele é 0 quilômetro. Eu falei, eita, Glória, é meu mesmo. Então foi tudo do jeito que eu queria. E o outro era para trazer a minha Bíblia. Só que, gente, como eu saí correndo do escritório, né? Uma loucura, eu deixei minha Bíblia lá na minha sala. Mas a pastora não gosta, porque ela já falou, mas eu vou representar o meu celular aqui como se tivesse uma Bíblia, porque a gente tem a Bíblia online, gente. Aqui, né? Que agora a gente é tudo Moderno. Gente, não é Tudo que eu moderno. não gosto, é que eu falei que quando eu vou numa igreja pregar, e assim, faz aquele barulhinho de página, o pessoal procurando, ai, meu coração transborda. Mas eu entendo, meus pais também não gostam muito, não. Eles gostam da Bíblia mesmo física, Tanto né? é que a minha tá Mas aqui, a gente ó. já tá na eletrônica, Mais né? moderno. Nós somos modernos. Então, representando, na verdade, eu acho que esse teria que ter sido o primeiro. Com 14 anos, eu ganhei do meu líder dos jovens a minha primeira Bíblia de estudo, que era Plenitude. Hoje ela tá até sem capa, porque faz muitos anos. E foi através dessa Bíblia que eu começava a estudar. Eu lembro que naquela época eu anotava até o jeito que eu ia orar. Eu não sabia orar. Eu escrevia, aí eu ia lendo, eu escrevia adoração, eu lia, eu me trancava no quarto, eu adorava, eu escrevia as pregações, eu escrevia até o jeito que eu ia ministrar o louvor, pra vocês terem uma noção. Então, assim, era tudo o início, né? E eu lembro que teve uma vez que eu fui ministrar numa igreja gigante, que eu levei a minha ministração no papel, caiu a folha no chão e eu passei vergonha. O que eu fiz? Nunca mais vou escrever. Não vou mais escrever, eu não escrevo pregação mais. Eu só faço tópicos no meu tablet, para não acontecer de cair. Tópicos mesmo, só para a gente não esquecer, né, de alguma situação. E aquela Bíblia fez uma diferença enorme na minha vida, que essa pessoa que me deu esse presente, ele já plantou a semente, porque ele falou, você vai pregar em muitos lugares. E eu era extremamente tímida, hoje eu também sou, não parece, mas eu sou. Eu sou tímida, às vezes eu fico com vergonha. Ela sabe, eu tenho vergonha. Mas eu faço. Gente, eu faço, mas eu vou. E ele falou, Deus vai te levar. E eu falava, vai nada, eu tenho vergonha. Eu sou do mato, né? Na época, eu morava na chácara. Eu não tinha amizade com ninguém. Minha mãe fala que meus amigos eram as galinhas lá da chácara. Os cavalos da época, né? Eu amava cavalo.
E hoje eu lembro dessa cena, ele me entregando e ele profetizando, falando: Amanda, esse aqui vai ser o seu primeiro instrumento que Deus vai te usar. E eu amava, ela é toda arriscada, assim, eu gosto de passar marca-texto. Eu gosto de fazer o marca-texto, escrever algumas coisas, então ela eu ia ter trazido, mas infelizmente eu esqueci. Mas então são esses objetos que foram importantes para mim. Quer perguntar mais alguma coisa? Amanda, com tudo que a gente escutou, com tudo que nós vimos nessa conversa, uma coisa é certa: você é uma terra fértil. Eita glória! Porque tudo que planta em você dá fruto, Amém. né? Então é muito claro, muito lógico a gente ver isso. Nós agradecemos de todo o coração que você tem feito por esse trabalho. Nós cremos que realmente é algo do coração de Deus, Amém. porque o Comuncast ele nasceu no meu coração num tempo de muita busca, de secreto mesmo. O ano passado, bem no comecinho do ano, o Senhor falou comigo. Eu perguntei para ele, nós entramos, eu e meus pais, nós temos uma aliança de oração muito forte, e nós fomos perguntar diante de Deus o que ele queria que nós fizéssemos. E o Senhor foi nos dando direção e pediu 10 dias fora das redes sociais. Olha só. E no dia eu não entendi. Quando Deus falou isso comigo, eu não entendi. E quando passou-se os 10 dias, a única coisa que o Senhor, a única direção que ele me deu foi que eu pegasse um caderno e anotasse todas as direções. E assim foi nascendo até a mudança do nome da nossa igreja, que antes nós usávamos o nome mesmo de registro. E Deus foi falando comigo, porque Deus tem um jeito de falar comigo muito através de sonho. A minha família inteira, principalmente as mulheres, mas os homens também Deus usa. E assim a gente tem muito. Quando você começa a conviver com a gente, você vai vendo. Eu tive um sonho. Isso é muito do dia a dia, muito comum da nossa família. Gente, eu tive um sonho. Todo mundo para Para escutar o sonho. para escutar o sonho. Se ligar para assim, eu liguei para minha tia. Tia, eu sonhei com ela. Então, pode falar, minha filha. Ela senta para escutar o sonho. Porque assim Deus tem dado grandes direções e o Comuncast foi um deles. Uma direção porque eu não entendo nada de internet, nem ligar e desligar. Tem coisas que eu deixo ligado porque eu não sei desligar. E meus filhos, graças a Deus, não herdaram da mãe essa falta de QI. Então, eles são muito mais ágeis. E Deus começou a falar ao nosso coração a respeito das diferenças de gerações. Porque são só diferenças. Às vezes, a gente olha para um pai e fala: nossa, mas ele está muito atrás de mim. Só é diferente. E você olha para um filho e fala: nossa, está muito aquém de mim. E também é só diferença. E Deus foi dando uma palavra sobre o profeta velho e o profeta novo. Então, a nossa intenção de estarmos trabalhando, eu e a Mariana juntas, é exatamente isso. Né? Do profeta velho, que tem experiências com Deus, mas tem um profeta novo que não tem tantas experiências, mas é quem Deus está usando. Então, a gente tem que dar ouvido. Sim. E quando o Senhor colocou no nosso coração isso, a primeira ideia era chamar as pessoas que são novidade. Novidade para quem? Novidade para a igreja. Porque, às vezes, a gente sonha em montar um projeto e fala: eu quero chamar fulano de tal, né? Mas tem pessoas perto de nós que são milagres do Senhor. Sim. Tem pessoas perto de nós, e eu falo isso com muito amor e temor do Senhor. Porque o que a gente mais sofre dentro das igrejas é o quê? Você é uma bênção, até você vir para a minha igreja. Aí você pregou parecido, não precisa nem ser melhor, mas parecido, alguém elogiou, você já quer abafar. Né? Porque você tem medo que a pessoa brilhe mais do que você. E, para mim, assim, uma das coisas que eu admiro muito, eu já vou falar o meu e você depois fale o seu. Um personagem bíblico que eu gosto muito, o meu preferido mesmo é José do Egito. Mas, nesse contexto, eu amo Isabel. Porque Isabel era uma mulher velha, que não esperava mais o milagre, não tinha mais possibilidade, e Deus deu para ela o desejo de uma vida inteira, de engravidar. E, de repente, aparece uma prima, uma garota, gerando um projeto muito maior que o dela, que foi quando Maria foi para a casa de Isabel, grávida de Jesus. E
E Isabel estava grávida de João Batista. E o que ela faz? Ela não sente ciúme. Ela ensina Maria tudo o que ela sabia. Ela recebe e ela reconhece que o que tinha em Maria era maior do que o que estava nela. Sim. E isso não fez ela sentir inveja, isso não fez ela querer matar o fruto do outro. Pelo contrário, ela ensinou tudo o que ela sabia. Então, para mim, hoje eu gostaria de falar sobre esse trabalho. O trabalho que a Isabel fez, o trabalho que eu e você, a Elines, Mariana, Amanda, Joana, Luciana, não sei qual nome que você tem como mulher ou até mesmo como homem. Nunca tenha medo, né? Nunca tenha medo de alguém que tem um ministério mais relevante, alguém que tem uma profissão mais relevante dentro da tua casa, dentro da família, dentro da igreja, porque o que é nosso é nosso. Ninguém vai tirar. Sim, com certeza. Né? O que é nosso é nosso. E o que é do outro, a gente também tem que ajudar. Ah, mas vai ser ingrato. Problema dele. Porque cada um vai ter diante de... Eu sempre ensino para os meus filhos que um dia nós estaremos diante de Jesus e ele vai dizer o quê? Mostra-me as tuas mãos. E não é assim para mostrar a unha, é assim. Ele quer saber qual é o teu trabalho, o que é que você tem feito. Exatamente. Todos nós um dia estaremos diante de Deus para mostrar as nossas mãos. Sim. Então, não interessa o que o outro fez, interessa o que você fez. Sim. Né? Então, qual é o personagem bíblico que você mais gosta ou que você admira? Sim. Só dando, só para completar o que a senhora estava falando sobre essa questão de ciúmes, essa semana a gente tem ouvido muito uma ministração que a nossa igreja mesmo tem ministrado, que é eu reconheço a unção que existe dentro de você. Porque quando você não reconhece a unção que existe na vida do outro, certamente isso é chamado de inveja. Sim. Que é o que a gente escuta muito, infelizmente. Não aqui, tá? Mas já escutei. Em outra cidade. Não aqui. Em outra cidade, né? Porque... Em Rio Preto, não. Não, em Rio Preto, não. Porque eu reconheço a forma que Deus te usa. Eu reconheço a forma que você canta, o jeito que Deus te usa, o jeito que Deus colocou você aqui para ser usada. Eu reconheço. Isso é o quê? É humildade. Então, quando você não consegue reconhecer isso no teu próximo, alguma coisa está errada. Por quê? Porque não existe quem prega melhor, quem canta melhor. Existe a pessoa que Deus usou para... está capacitando para usar daquela forma. Exatamente. E vice-versa. E aqui, o personagem que eu amo e me identifico muito é Davi. Meu telefone está tocando aqui. Davi, alguém que ninguém dava nada, que nem a sua família acreditava no potencial que existia dentro dele. E mesmo diante de falhas, mesmo diante de situações contrárias, ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi, hoje, essa semana a gente ministrou, nós estamos tendo um projeto toda segunda-feira com a família do meu namorado, e a gente ministrou sobre a vida de Davi. E sobre José também. Então, nós falamos sobre Davi, que Davi estava trabalhando, cuidando das ovelhas, cuidando da sua casa, da sua família, enquanto seus irmãos, que eram lindos, maravilhosos, fortes, preparados, sábios, inteligentes, estavam lá na casa. E Davi estava trabalhando no campo. E quando o profeta chega para ungir o novo rei, ele pergunta para Jessé e fala: Jessé, existe mais alguém dos seus filhos? E então ele fala: existe um, mas ele está lá no pasto, lá está trabalhando, e não tem nada a ver com ele, isso aí eu tenho certeza, ele não vai ser não. Vamos escolher esse aqui, porque o rei é o que está aqui. E Jessé então falou, o Samuel então falou: então, por favor, chame-o, porque não iremos assentar à mesa enquanto ele não chegar. E quando ele chegou, então, eis que Samuel foi olhar todos os outros filhos, e com certeza ele ia no primeiro, porque era o mais bonito, era o mais alto, era o mais forte. Era o primogênito. O primogênito. Ele falou: esse aqui, né, Senhor? Aquele ungiu, o Senhor falou: não é esse não. Para de olhar para a aparência das pessoas, olha para o coração, para a intensidade do coração. E foi indo. Quando chegou em Davi, pequeno, alguém que não tinha uma aparência perante a sociedade Da época. Sim. Da época.
alguém que não era estudado conforme a época pedia, porque era comum que eles tinham que ser fortes por conta das guerras. Sim. Ele era o escolhido do Senhor. Só que passou um período muito grande de provas para que ele alcançasse o momento de ser rei. E eu enxergo isso também na minha vida, conforme tudo que eu falei aqui. E ele é um personagem principal para mim. Outros, mas eu amo a história de Davi. Qual o seu, Mariana? Conta para nós, qual que é o seu... Eu gosto muito da história de muitas mulheres. Ana, Esther principalmente. Porque Esther, eu acho que ela teve uma sensibilidade muito grande de ouvir a voz de Deus, né, direcionar ela. E ela soube ouvir a voz de Deus para ser direcionada e direcionar o povo a ouvir a voz também. E ela cumpriu o chamado que Deus deu para ela de forma completamente aberta. Ela estava preparada ali para acontecer, para servir, para seguir tudo que Deus tinha escrito para ela. Igual o exemplo que eu gosto, que a senhora usa muito, foi quando ela foi falar com o rei. As mulheres do rei, elas não podiam falar com o rei, a não ser que o rei chamasse. Sim. Mas ela foi, ela estava preparada para acontecer qualquer coisa com ela, mas Deus direcionou ela. E sob a direção de Deus ela foi, sem medo do que podia acontecer. Então, Ou até mesmo com medo. É que a gente tem Sim. que entender que o medo, ele não é que ele vai deixar de existir. Mas eu sempre digo, gente, está com medo? Vai com medo mesmo. Vai com Verdade. na medo. verdade, essa é a coragem, né? Não, Não é ficar sem medo, é você Sim. ir com medo. Você vai com medo e com a coragem. É que você tem Sim. quem você alimentar mais é que vai dominar. Então, se a gente for atrás de medo, você não faz nada na vida. E você não conhece quem é Deus. É Porque verdade. por muitas vezes a gente tem medo. Porque que para a terapia, a véspera da terapia é o maior sofrimento que a gente tem. Igual todo mundo pensa, não vou para terapia quando eu voltar. Bem, quando você volta ótimo. A tristeza da gente ir na terapia é um dia anterior. Porque você começa a saber e abrir o teu emocional que no dia seguinte você vai tocar numa coisa que você não queria tocar. Sim. Você vai trabalhar algo que você gostaria que não tivesse acontecido. Mas a coragem é o quê? É mudar o sentimento que você tem a respeito daquilo que aconteceu. E não deixar mais aquilo dominar a sua vida. Então, o convite que eu tenho para quem está nos assistindo é: façam terapia, sim. É uma área muito importante, sim. É uma área de Deus, sim. Não é falta de Deus você ficar doente, mental ou sentimental. Não é falta de Deus. É a forma como o ser humano lida com as suas emoções. Sim, concordo. Então, as pessoas hoje ainda têm muito tabu a respeito disso, só que nós somos pessoas muito inteligentes. O cristão, ele é muito inteligente. E o mundo olhou uma época para nós como se na igreja só tivesse pobre, preto e burro. Era isso que eles olhavam para dentro da igreja evangélica, para dentro da nossa religião, e achavam que a gente só ia se encontrar lá por causa que a gente não tinha cultura. E pelo contrário. Nós fomos para lá porque fomos tão inteligentes que escolhemos a melhor parte. Com certeza. Porque nós não tinha mais ninguém que nos quisesse. Queridos, infelizmente o diabo está de braço aberto. É inteligente quem escolhe não querê-lo. Né? Então, Escolhe ser diferente de ser tudo, diferente de tudo que as pessoas... o nada convencional, né? Porque a gente espera alguma coisa de alguém e você faz totalmente o contrário. Exatamente. A gente acredita naquilo que a gente não vê, mas tem certeza que existe, que faz, que realiza sonhos. Amanda, a gente queria te agradecer de todo o coração e falar que nós estamos muito gratas, muito felizes por passar esse momento com você. E eu queria fazer uns agradecimentos aqui, que é o escritório da Amanda Cristina. Se você tiver qualquer problema, procure por ela. O que ela não resolve, ela tem um telefone de quem resolve. Sim. Nós agradecemos à comunidade Novas de Paz. E a gente sempre tem
uma falinha lá em casa que a gente fala que é de São José do Rio Preto para o mundo. Glória Essa é a a Deus. intenção, porque nós queremos é tocar vidas. E nós temos um WhatsApp que nós vamos deixar para vocês, que é o 17 99177 6975, para você que quer oração, para você que quer uma visita. Eu vou repetir mais uma vez: 17 99177 6975. E também, se você quiser ser um investidor, um apoiador deste trabalho, entre em contato com a gente pelo mesmo número, porque nós vamos estar fazendo, nos finais dos agradecimentos, nós vamos estar colocando, falando a respeito nos agradecimentos. E eu queria muito mesmo finalizar esse dia de hoje, esse momento, orando com você. Amém. E que você, a não ser que você tenha trazido uma palavra direcionada, a gente quer ouvir. Senão, a gente só ora agradecendo. Pode orar, pode orar. Podemos orar? Então, vamos dar as mãos. Vem, miga. Vem, miga, que é assim que as meninas falam agora. Eterno Deus e poderoso, te louvamos por todas as coisas. Sim, Todo Deus. poder te é dado no céu, na terra e debaixo da terra. Nada acontece, Senhor, sem a tua permissão. Mas sabemos que é fruto também das nossas escolhas e decisões. E nós decidimos e escolhemos fazer a tua vontade. Sim, Deus. Dá-nos, ó Deus, um coração cada vez mais ensinável, grato, fiel e entregue na tua obra. Usa-nos em tuas mãos, que nós sejamos instrumentos de vida, de paz e de alegria. Em nome de Jesus, por onde a Amanda passar, que a tua luz seja sobre a vida dela. Guarda, Senhor, de todo o mal e guarda todos aqueles que estão nos vendo, nos ouvindo, que a tua bênção, a tua paz seja sobre a vida deles e que essa palavra toque-os de alguma forma. Obrigada, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, muito obrigada. Estou muito feliz, muito honrada. E que seja bênção, continue sendo bênção, que esse novo projeto venha a ser um fruto mesmo, uma semente no coração de muitas pessoas que estão assistindo, que vão assistir, que esse podcast chegue em várias casas, várias cidades, que vocês possam ouvir muitos frutos. Obrigada. Amém. Para encerrar, a gente vai deixar só uma falinha, né? Para a gente ser um pouquinho mais intencional, para a gente sorrir mais, ser mais feliz, porque quem é crente, quem é cristão, é feliz. Amém? Seja feliz, porque o Senhor é a nossa alegria. Que lindo!